Existem 7 profecias que Nostradamus escreveu há quase 500 anos que possuem uma característica única. Elas não descrevem eventos súbitos e dramáticos, descrevem processos, transformações lentas que começam anos antes de alguém perceber, mudanças que se acumulam silenciosamente até que de repente se tornam inegáveis, e quando finalmente são notadas, já é tarde demais para parar. 7 profecias que apontam para 2026 como o ano onde esses processos invisíveis se tornarão visíveis, onde o que começou em silêncio explodirá em evidência. E o mais assustador, essas 7 profecias já começaram. Agora, neste momento, enquanto todos estão distraídos por manchetes imediatas, por crises do dia, por entretenimento sem fim, os processos que Nostradamus previu estão se desenrolando exatamente como ele descreveu, e ninguém está prestando atenção, ninguém vê o padrão, ninguém conecta os pontos, até que seja revelado em 2026 de forma que não pode mais ser ignorada. Hoje, você vai descobrir essas 7 previsões ocultas, vai ver as evidências de que já começaram e vai entender por que Nostradamus as escondeu de forma que apenas aqueles que realmente prestam atenção conseguiriam ver. Prepare-se, porque o que está prestes a ouvir mudará completamente como você interpreta os eventos ao seu redor, e nunca mais você verá o mundo como coincidência aleatória. Previsão número 7. A morte silenciosa das abelhas e o que vem depois. Na Centúria 4, quadra 48, Nostradamus escreveu algo que durante séculos foi considerado nonsense poético. O grande enxame das abelhas se levantará, mas não saberão de onde vieram. Emboscada noturna, sentinela sob as vinhas, cidade entregue por 5 línguas não nuas. Isso parecia absurdo, mas quando você entende o código, é aterrorizante. Grande enxame das abelhas se levantará, não é sobre abelhas atacando, é sobre abelhas desaparecendo e depois consequências se levantando. E está acontecendo agora, mas tão gradualmente que a maioria não percebe a escala. Desde 2006, colônias de abelhas ao redor do mundo estão colapsando em fenômeno chamado desordem do colapso das colônias. Mas não é constante, alguns anos melhor, outros pior. Por isso ninguém está em pânico, mas a tendência é clara. População global de abelhas está diminuindo de forma insidiosa, mas consistente. Em 2023, apicultores nos Estados Unidos perderam 48% de suas colônias, quase metade, em um ano. Mas não saberão de onde vieram é a parte profética, porque cientistas ainda não têm explicação definitiva. É pesticidas, é parasitas, é mudança climática, é radiação de telecomunicações, é combinação de todos. Ninguém sabe definitivamente. Emboscada noturna sugere que a causa é invisível, ataca quando não estamos olhando, e sentinela sobre as vinhas pode ser referência à agricultura intensiva, destruindo o habitat natural. E cidade entregue por 5 línguas não nuas é consequência. 5 línguas pode ser 5 regiões principais agrícolas. Não nuas significa disfarçadas, escondidas. E cidade entregue significa civilização entregue ao caos, quando polinizadores desaparecem e a agricultura colapsa. Nostradamus viu que em 2026, o processo que começou anos atrás atingirá ponto onde colapso agrícola por falta de polinização se tornará crise alimentar inegável. E ninguém está preparado porque ninguém está prestando atenção ao desaparecimento gradual acontecendo agora. Previsão número 6. A invasão silenciosa através das telas. Esta profecia é talvez a mais relevante para a era moderna, mas foi completamente mal interpretada até recentemente. Centúria 8, quadra 77. O anticristo logo aniquilará os 3, 27 anos durará sua guerra. Os hereges mortos, cativos, exilados, sangue, corpo humano, água avermelhada, terra granizada. Intérpretes tradicionais focaram em anticristo como figura religiosa. Mas esse anticristo é sistema. Sistema que gradualmente substitui valores humanos. Anticristo em grego significa anticristos, que significa em lugar de Cristo ou substituto de Cristo. O que está substituindo conexões espirituais, familiares, comunitárias na vida moderna?
Telas, algoritmos, redes sociais, inteligência artificial. Não de repente, gradualmente, durante 27 anos, Nostradamus especificou. Se você contar 27 anos a partir do lançamento do primeiro iPhone, em 2007, que iniciou a era dos smartphones onipresentes, chega a 2034, mas o processo que culmina em 2034 atinge ponto crítico em 2026, exatamente dentro da janela que Nostradamus focou repetidamente. Logo aniquilará os três, pode ser três aspectos da humanidade: corpo, viciado em dopamina das telas; mente, incapaz de focar profundamente; e espírito, desconectado de significado real. Hereges mortos, cativos, exilados. Aqueles que resistem ao sistema, hereges, são socialmente mortos, cancelados, cativos, algoritmicamente isolados, ou exilados, marginalizados. E está acontecendo agora, mas tão gradualmente que é normalizado. Crianças com smartphones aos 6 anos, adultos checando o telefone 200 vezes por dia, conversas interrompidas por notificações, relacionamentos mediados por apps, realidade filtrada através de algoritmos que decidem o que você vê. Nostradamus viu que em 2026, essa invasão silenciosa atingirá ponto onde maioria perceberá que perdeu algo fundamental, mas pode ser tarde demais para recuperar. Previsão número 5. O envenenamento lento da água e do solo. Centúria 2, quadra 93, contém profecia ambiental que só faz sentido com conhecimento moderno de química. Muito perto do Tibre, ameaça a morte. Pouco antes de grande inundação. O chefe do navio preso, colocado em sentina. Castelo, palácio em conflagração. Tibre é rio em Roma, mas simbolicamente representa rios em geral. Ameaça a morte muito perto, não é morte por afogamento, mas por envenenamento. Pouco antes de grande inundação, sugere que contaminação é revelada quando água sobe e lava compostos tóxicos para onde não deviam estar. E isso está acontecendo em escala global, mas de forma fragmentada, então ninguém vê padrão completo. PFAS, os químicos eternos, encontrados em 95% do suprimento de água dos Estados Unidos. Microplásticos em todo o oceano, em toda a água potável, em sangue humano, em placenta de bebês. Herbicidas como glifosato, em níveis detectáveis em maioria dos humanos testados. Metais pesados de mineração contaminando lençóis freáticos. Mas porque acontece gradualmente, em múltiplos locais, com múltiplos químicos, não há alarme coordenado. Há artigos isolados, estudos isolados, preocupações localizadas, mas nenhum reconhecimento do padrão completo. Nostradamus viu que em 2026, grande inundação, pode ser literal ou metafórica como inundação de informação, revelará a extensão completa do envenenamento. E quando isso acontecer, quando pessoas virem que água que bebem, solo onde comida cresce, está fundamentalmente contaminado, haverá crise de confiança e saúde pública que nenhum governo está preparado para gerenciar. Chefe do navio preso, colocado em sentina, pode ser CEOs de corporações químicas, finalmente responsabilizados. Castelo, palácio em conflagração, pode ser instituições regulatórias que falharam em proteger, sendo destruídas por raiva pública. Previsão número 4. O colapso silencioso da fertilidade humana. Esta é a profecia mais pessoal e perturbadora. Centúria 5, quadra 40. O sangue real fugirá de Montwert. Gascões, Guiena e grande número de Espanha. Marchas, Siena, Florença, Aquileia. Rei sozinho, guerra surgirá na Dinamarca. Interpretação tradicional foca em geografia europeia, mas há código mais profundo. Sangue real em escritos medievais também se referia a linhagens, a capacidade de continuar família. Fugirá significa está sendo perdida. E há uma crise silenciosa acontecendo agora que quase ninguém está discutindo adequadamente. Contagem de espermatozoides em homens ocidentais caiu 52% entre 1973 e 2011, e a tendência está acelerando.
Se continuar nesta taxa, ponto de infertilidade geral seria atingido em aproximadamente 2 décadas. E não é só espermatozoides. Mulheres também enfrentando declínio em fertilidade, aumento em abortos espontâneos, em complicações na gravidez. Causas: provavelmente múltiplas: exposição a químicos disruptores endócrinos, microplásticos, estresse, dieta, estilo de vida sedentário. Mas por que acontece gradualmente, porque cada geração tem como referência apenas a anterior, ninguém percebe que, comparado a 100 anos atrás, somos dramaticamente menos férteis como espécie. Grande número de Espanha, Siena, Florença, pode ser referência a países com taxas de natalidade em colapso. Espanha e Itália têm taxas de natalidade mais baixas da Europa. Rei sozinho pode simbolizar futuro onde há gerações de líderes, mas não há gerações seguintes para liderar. E Nostradamus viu que 2026 seria ano onde crise demográfica causada por fertilidade declinante se tornaria impossível de negar. Onde estatísticas que vinham sendo ignoradas forçariam o reconhecimento de que a humanidade enfrenta a ameaça existencial silenciosa. Previsão número 3. A migração climática que ninguém está preparado para ver. Centúria 1, quadra 67, não parece ser sobre migração à primeira vista. A grande fome que sinto se aproximar, muitas vezes virá, depois será universal, tão grande e longa que virá arrancando, raiz da árvore, criança do peito. Mas grande fome aqui não é apenas comida, é fome de terra habitável, e se aproximar sugere processo gradual. Muitas vezes virá significa múltiplas ondas. Depois será universal, significa eventualmente afetará todos os continentes. E está começando agora, mas porque começa em regiões periféricas, que mundo desenvolvido ignora, poucos percebem escala do que vem. Sahel africano tornando-se progressivamente inabitável, forçando milhões norte. América Central enfrentando secas e calor extremo que tornam a agricultura impossível. Ilhas do Pacífico literalmente desaparecendo sob ondas. Bangladesh enfrentando inundações crescentes que deslocarão dezenas de milhões. Mas porque acontece gradualmente, em lugares distantes, não causa alarme em países desenvolvidos, até que de repente essas pessoas começam a chegar. E então há pânico, há muros, há violência. Nostradamus viu que em 2026, múltiplas crises climáticas simultâneas criariam onda migratória tão massiva que nenhuma fronteira conseguirá conter. Arrancando raiz de árvore é ser forçado a deixar terra ancestral. Criança do peito é famílias com bebês nas estradas, desesperadas, sem para onde ir. E ninguém está preparado. Não há infraestrutura, não há planos, não há compaixão sistêmica. Há apenas negação de que isso está acontecendo, até que não possa mais ser negado. E 2026, segundo Nostradamus, será ano onde negação se torna impossível. Previsão número 2. A morte da verdade objetiva. Esta é possivelmente mais filosófica, mas não menos importante. Centúria 3, quadra 2. O divino verbo dará a substância, céu, terra, ouro oculto no feito místico, corpo, alma, espírito todo-poderoso, tanto sob seus pés quanto no assento celestial. Parece religioso, mas a camada moderna. Divino verbo é verdade, fato, realidade objetiva. Dará substância significa é o que torna a civilização possível. Mas o que acontece quando o divino verbo é substituído por múltiplas narrativas concorrentes, cada uma alegando ser verdade? Quando algoritmos criam bolhas de realidade personalizadas, quando deepfakes tornam impossível distinguir real de falso, quando cada grupo político, cada nação, cada ideologia tem sua própria verdade. E isso está acontecendo agora, não subitamente, gradualmente. Cada ano fica um pouco mais difícil determinar o que é verdade. Fake news, desinformação, propaganda sofisticada, vídeos manipulados, fotos geradas por IA, testemunhos fabricados, e não há árbitro confiável, porque todas as instituições que costumavam arbitrar verdade, mídia, academia, ciência, governo, perderam confiança de segmentos significativos de população.
Nostradamus viu que em 2026, essa fragmentação de realidade compartilhada atingiria ponto onde sociedades não conseguiriam mais funcionar coesivamente. Céu, terra, ouro oculto são 3 reinos de existência: espiritual, físico e valor, e todos 3 dependem de verdade compartilhada. Sem ela, corpo, alma e espírito, sociedade, não pode manter tanto sob seus pés quanto no assento celestial, ordem terrena e aspirações elevadas. E estamos vendo os primeiros colapsos. Democracias onde metade da população não aceita resultados eleitorais. Comunidades científicas, onde teorias concorrentes não podem ser resolvidas porque evidência é interpretada através de lentes ideológicas. Famílias divididas porque vivem em realidades informacionais completamente diferentes. Nostradamus viu que 2026 seria ano onde isso culminaria em crise de governabilidade e coesão social. E previsão número 1, o despertar que ninguém esperava. E agora, a previsão mais importante, a que engloba todas as outras, a que explica por que Nostradamus escondeu essas profecias em códigos. Centúlia 10, quadra 75. Tanto tempo esperado nunca retornará. Dentro de Europa, na Ásia aparecerá um daquele da grande Hermes descendido, e sobre todos os reis do Oriente crescerá. Isso não é sobre desastre, é sobre o que emerge do desastre. Tanto tempo esperado nunca retornará, significa que o mundo antigo, o sistema que existia, não voltará. As 7 previsões anteriores descrevem o colapso desse mundo. Mas, dentro de Europa, na Ásia aparecerá, significa que do colapso nasce algo novo. Um daquele da grande Hermes é uma figura de transformação. Hermes é deus da comunicação, de conhecimento, de mudança de estados. Pode ser uma pessoa, pode ser um movimento, pode ser uma ideia. E aqui está o que quase ninguém entende. As 7 previsões anteriores não são apenas sobre destruição, são sobre quebra de ilusões. Cada uma força a humanidade a confrontar verdade que vinha ignorando. Colapso de abelhas força o reconhecimento de interconexão de ecossistemas. Invasão digital força o reconhecimento de que tecnologia tem um custo. Envenenamento ambiental força o reconhecimento de que ações têm consequências. Crise de fertilidade força o reconhecimento de fragilidade. Migração climática força o reconhecimento de responsabilidade global. Fragmentação da verdade força a necessidade de uma base comum. E cada reconhecimento forçado é doloroso, mas necessário. Nostradamus viu que em 2026, quando todas essas crises silenciosas se tornarem inegavelmente visíveis simultaneamente, haverá despertar coletivo. Não místico, prático. Despertar para a realidade de que caminho atual é insustentável. Que mudança fundamental é necessária. Que a ilusão de que podemos continuar como estamos acabou. E, sobre todos os reis do Oriente crescerá, significa que transformação não será liderada por poderes estabelecidos do Ocidente. Será global. Será de baixo para cima. Será movimento de pessoas comuns que simultaneamente percebem que o sistema está quebrado e que elas, coletivamente, têm poder de construir algo diferente. Nostradamus escreveu essas 7 previsões de forma que apenas aqueles atentos veriam, porque queria que quando 2026 chegasse, quando tudo se tornasse óbvio, algumas pessoas estariam preparadas, não surpresas, não em negação, mas prontas para serem parte da transformação necessária. As 7 profecias já começaram, silenciosamente, gradualmente, enquanto o mundo está distraído, mas em 2026, o silencioso se tornará estrondoso, o gradual se tornará súbito, e o que foi ignorado não poderá mais ser negado. A questão é: você estará entre aqueles que veem agora ou entre aqueles que só verão quando for óbvio para todos? Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.